Você que está no canal do YouTube, deixe o seu like. Eu vou colocar nessa conversa o Mauro César Pereira. Mauro, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. A gente falando sobre o futuro da seleção brasileira. Será que é o caso da CBF buscar, a partir de agora, nesse ciclo de Copa do Mundo, um técnico estrangeiro? Será que já chegou a hora da seleção brasileira ter um técnico estrangeiro, Mauro César? Salve, Pedro, companheiros. Eu acho que já passou da hora, né? A última grande chance para os técnicos do Brasil foi essa oportunidade de 6 anos com o Tite, que era o melhor técnico brasileiro, que pedia passagem em 2016 quando foi colocado na função, mas que não conseguiu corresponder às expectativas, né? Isso me parece muito claro, né? E não existe mais ninguém aí que se habilite nesse momento. Existem alguns técnicos que são jovens, que são promissores e tudo mais, mas acho que nenhum deles se apresenta com a casca necessária para segurar uma onda de ser técnico de seleção, com uma visão de futebol junto a essa experiência para dar o suporte necessário. Então é um momento em que não se encontra muita gente, não, a não ser que a seleção brasileira, que a CBF, prefira ficar no mais do mesmo. Se quiser algo mais, algo maior, então vai ter que pensar de uma outra forma, tem que buscar um técnico fora do Brasil. Eu vou mais longe. Deveriam buscar um diretor esportivo fora do Brasil. Quem vai ser o diretor esportivo? Vai ser mais um desses que estão por aí, mais um ex-jogador que nem o Juninho? O que é que o Juninho tem de experiência para ser o diretor da CBF? Trabalhou lá com o Ituano, Clube Empresa? Sinceramente, da onde? Porque só porque foi jogador? Não. Tem que ser jogador, tem que ser qualificado para uma função importante. E antes houve o Edu, que aí foi quem escolheu, foi o próprio Tite, escolheu o chefe dele, né? O Tite queria o Edu. Uma situação muito curiosa. Então, agora é um novo presidente. É importante frisar que o Edinaldo, que é o atual presidente, ele não escolheu essa turma que estava, né? Que já está de saída, né? Todo mundo vai cair. Agora é uma questão só de comunicarem, evidentemente. Então, agora ele vai montar o time dele. Como é que ele vai fazer? Essa é a grande questão. Vai na cabeça dele? Vai ouvir pessoas? Que pessoas? Vai contratar um diretor esportivo e com esse diretor vai escolher o novo técnico? Essa é a questão. Está na cabeça do presidente da CBF. Como é que ele vai resolver isso? De que maneira ele vai resolver isso? O que alguns colegas que acompanham mais de perto esse dia a dia dos bastidores CBFianos dizem é que o Edinaldo, ao contrário dos seus antecessores, é um cara que gosta de futebol, gosta de falar de futebol, gosta de ver os jogos de futebol. Tem dirigente que não gosta, né? Ele gosta do cargo, ele gosta de estar ali e tal, mas não entende nada de futebol, não tem nenhuma afinidade com o jogo. E o que me disseram algumas pessoas é que ele gosta mesmo do jogo, ele gosta de ver futebol, ele gosta de discutir, tem as opiniões dele sobre futebol. Então pode ser que isso aponte numa direção até interessante, se ele for um cara inconformado com essa mediocridade na acepção da palavra, né, que a gente vive hoje no futebol brasileiro, que é tudo muito mediano, nada muito excepcional. Então um outro nível de futebol tem que ser apresentado e eu acho que para isso realmente vai ter que buscar alguém fora. Eu acho que o Tite mereceu a oportunidade, nunca fui contrário a ele permanecer para mais um ciclo, ok, mas não deu certo. E se o Tite, que era o melhor disparado quando foi colocado na função, fracassou 2 vezes, e eu acho até que fracassou, na minha opinião, de uma forma retumbante, quem vai assumir? Só se for para tapar buraco. Não vejo ninguém em condições, realmente não vejo ninguém. Isso partindo do princípio de que se busca a excelência, né? Eu acho que a seleção brasileira tem que buscar a excelência, tem que mirar no alto, para ser o melhor futebol, mais competitivo, tem que mirar tudo lá em cima. E aí tem que trabalhar com os melhores. Os melhores, topes de linha, não vai conseguir. Esses caras não treinam seleções, os melhores treinadores. Então, buscar alguém que seja capaz, mas que não tenha mercado nos maiores clubes, mas que tenha uma possibilidade de fazer um trabalho consistente à frente do time brasileiro. A questão agora é encontrar esse personagem. Como eu já falei aqui antes, se o Fortaleza achou o seu Vojvoda lá no União La Calera, cabe à CBF encontrar o Vojvoda dela. Alguém, talvez nem muito conhecido de nós, mas que tenha realmente, comprovadamente, capacidade de fazer um trabalho consistente e fazer com que a seleção brasileira jogue um bom e competitivo futebol. Tirar o máximo desses atletas, porque eles são bons, hein? Os caras são bons, os jogadores são bons. O Fernando Diniz tem 48 anos de idade. Entra nessa sua lista de técnicos jovens com potencial? Mas não para agora. Acho que a pressão é muito grande em cima do novo técnico. Acho que o Fernando Diniz ele é um cara que, como o Bruno já falou, ele desperta muito, é tudo muito extremo. E eu também não sei se ele está preparado para essa bucha, porque é uma bucha, né? É uma bucha. E assim, eu vou mais longe. Eu falei isso aqui depois do jogo contra a Croácia,
que eu mesmo eu repensei imediatamente após o jogo, pensei, eu fazendo o meu trabalho, tá? Não que o meu trabalho, a minha crítica vai pautar o mundo, pelo contrário, mas é uma questão minha com o meu trabalho. Eu pensei comigo e falei isso, inclusive, o vídeo está lá, inclusive, tem muita gente assistindo, né? Eu me arrependo de não ter sido mais crítico durante esse processo. Eu acho que eu pessoalmente, acho que eu profissionalmente fui muito paciente com essa coisa, não, esperar o ciclo da Copa, porque houve vários momentos em que a seleção brasileira demonstrou pouco. Especialmente a Copa América do Brasil, a derrota para a Argentina, numa atuação bizarra no Maracanã, e o final do jogo era uma bagunça o time brasileiro. O Tite bagunçou o time, o Neymar tentava conduzir o time em ataque, não tinha mais meio campo, vinha buscar a bola, ali o Tite mostrou assim, um certo, sei lá, uma falta de preparo para lidar com aquilo. Copa América, estou perdendo, estava 1-0 para a Argentina e ele desorganizou completamente o time. Né? Eu falei na época sobre isso e tudo, mas acho que ele talvez tenha gerado... Essa função de técnico da seleção gera uma certa acomodação, gente. É muito tempo sem treinar, o cara não tem dia a dia, aí fica jogando aqueles jogos com times sul-americanos, aí ganha, aí sempre tem a turma que quer levantar a bola, não, olha só os números, 80% de aproveitamento, 100% de aproveitamento. Qual o significado disso? Qual o peso disso? E aí o cara não é testado para valer, quando chega na hora da verdade que ele vê a coisa apertar, ele não sabe o que fazer. O Tite não sabia o que fazer. Então, assim, quem assumir vai ser muito cobrado. E tem que ser cobrado mesmo. Você quer treinar a seleção brasileira e não quer ser cobrado? E não quer passar por pressão? Vai passar por pressão. Agora, se você for bem, cara, se você for campeão, mesmo que não seja campeão, mas se o time jogar pra caramba, você vai ser muito elogiado. Por exemplo, a Inglaterra foi eliminada ontem. Pode ser que lá na Inglaterra tem a gente falando que tá uma porcaria, mas, sinceramente, em relação ao que a Inglaterra era, o que ela mostra hoje, se você olhar para mais do que o resultado, você vai falar, cara, como progrediu essa seleção, né? Não é um trabalho só do Gary Southgate, é um trabalho do futebol inglês, dos clubes, desenvolvendo jogadores jovens na base, bons jogadores ingleses. Então você vê que a Inglaterra hoje ela tem um norte, ela está indo para algum lugar. Uma hora, como diria o outro, vai bater campeão, porque vai acabar acontecendo. Vai acabar acontecendo, pode demorar um pouco mais, demorar um pouco menos. Vice-campeã na Euro, ontem jogou melhor que a França. Conseguiram neutralizar o Mbappé. O Mbappé fez o jogo mais tímido dele na Copa do Mundo, foi ontem. Então a Inglaterra fez um bom jogo, foi eliminada por coisas do futebol. O Harry Kane, que é o principal jogador, perdeu um pênalti. Acontece. Agora, você vai analisar friamente, você vê o norte. O Brasil tem o norte, para onde vai o futebol da seleção do Brasil? Qual o estilo de jogo, qual é a proposta, para onde vai? E gente para jogar tem. Bons jogadores o Brasil tem. Pode ter uma carência em uma ou outra posição, mas tem bons jogadores, gente jovem surgindo e tudo mais. Então o Tite, que é um bom técnico, não se provou um técnico do nível de seleção. Eu acho que se ele, que era o melhor técnico do Brasil, com títulos importantes na bagagem, não se provou, vai jogar isso na mão do Fernando Diniz? Mas o Scaloni está lá na Argentina. O Scaloni foi uma outra situação. A AFA falida, quebrada, sem condições de contratar um técnico, nenhum técnico de renome da Argentina, eles têm bons treinadores, queria assumir a seleção, não tinha ninguém para pegar aquilo lá. Vocês lembram que houve até antes um processo de seleção no qual o Edgardo Bauza se candidatou e deixou o São Paulo para treinar a seleção argentina e também não funcionou. O Scaloni, ele era o cara da base que assumiu, que nem o Southgate da Inglaterra. E foi ficando. No início foi muito ruim, em dado momento ele meio que se entendeu ali com o Messi comprou a briga dele, e todos se fecharam ao redor do Messi e ele coordena aquilo. Mas ele tem feito coisas até mais interessantes do que o Tite fez nessa Copa do Mundo, com relação a arriscar, mudar o sistema de jogo, trocar jogadores, buscar neutralizar as ações do adversário. Então, assim, de repente ele está se formando um técnico da seleção. Mas a Argentina não tinha opção. A CBF tem grana, né, gente? A CBF tem condição financeira. A CBF ela pode buscar um profissional e remunerar um cara bom, realmente bom, para comandar a seleção do Brasil. Quem vai ser esse cara? Não sei. Aí tem que pensar, tem que procurar, tem que estudar. Eu não gosto de ficar falando em nomes, porque parece que está fazendo lobby para alguém. Mas, por exemplo, vou citar um nome só para não ficar aqui no vazio. Não que eu defenda essa contratação, só para ilustrar. O Luiz Henrique é um mau técnico? Acabou de deixar a seleção da Espanha. Ele tem experiência de selecionador. Ele fala um pouco demais. Não, eu estou falando do trabalho dele. Se ele fala de mais ou de menos, não me interessa. O Tite também fala em REC 5 e outras coisas também que não adiantam nada, né? REC 5, externo desequilibrante, toda essa verborragia infantil até, boba, né? O que eu sempre critiquei. Vai buscar um cara desse, vê se está afim. Será que está afim? Pode ser um desafio interessante, o cara pode topar. Tem que buscar alguém que venha de fora, com outras ideias, que admira o futebol brasileiro, admire, e que veja, cara, se eu comandar esses jogadores aqui, eu posso fazer um trabalho bacana. E esse cara não precisa nem morar no Brasil, tá?
porque os jogadores estão lá na Europa. Se for um técnico europeu, ele pode morar na Espanha, pode morar na Inglaterra, pode morar na Romênia, onde ele quiser. Ele vem para cá quando tiver jogo. Vem para cá para assistir algumas partidas, passa um tempo no Brasil, passa um tempo lá, e não precisa morar aqui, não. O Klinsmann treinava a seleção da Alemanha e morava nos Estados Unidos, porque a seleção se reúne de vez em quando. E os jogos mais importantes para você observar, jogadores convocáveis e o que há de mais interessante em termos de técnica, de tática, de estratégia, não são jogos aqui da América do Sul. Mas ele tem que observar aqui também, porque sempre tem alguém aqui que pode se habilitar. Embora aqui no Brasil você tenha, numa convocação, eu penso assim, o grosso das convocados, a maioria das vagas, sempre será ocupado por atletas que atuam na Europa, por uma questão meramente econômica. Os melhores vão sempre para lá. Mas alguns bons ficam por aqui, e que podem ser úteis, porque numa determinada posição há uma certa carência, ou porque alguns jogadores de nível internacional vão atuar aqui no Brasil, isso já está acontecendo, em clubes que têm estrutura, boa gestão e grana para segurar jogadores de um nível internacional. O Palmeiras e o Flamengo têm jogadores assim. Jogador de nível internacional, que poderiam estar jogando lá fora, mas que ganham muito bem no Brasil, são ídolos dos seus clubes, não vão sair daqui para jogar num time meia boca lá na Europa, né? Você acha que um Gabigol vai sair daqui para jogar num time que briga para não cair na Espanha? Você acha que o Dudu vai sair daqui para lutar num time que briga pela 15ª posição na Itália? Para quê? Ganha bem no Palmeiras, ganha bem no Flamengo, são ídolos históricos dos clubes, então tem essa questão também. Tem gente boa aqui também que pode preencher. Então esse técnico tem que olhar para o nosso futebol e tem que olhar lá para fora. Ele vai ter tempo de sobra, pode ser qualquer um, cara, que tenha essa capacidade, não importa a nacionalidade, onde ele more. Agora, eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha realmente alguma experiência como selecionador, seria muito bom isso, tá? Porque é um trabalho diferente do dia a dia de clube, e alguém capaz e com ideias arejadas sobre futebol, sabe? Que tenha ideias diferentes do padrão, que fuja da mesmice. O Fernando até foge, o Fernando Diniz. Só que eu acho que ainda é muita areia para o caminhão dele. Ele precisa ralar um pouco mais, ganhar um campeonato importante aqui no Brasil, derrubar um pouco esse preconceito contra ele, que é forte aqui porque ele sai do lugar comum, entendeu? Imagina o jogo da seleção brasileira se ele tira, como já fez no Fluminense, ele tira os zagueiros e deixa um zagueiro só ou nenhum zagueiro para tentar um resultado. O cara é desganar o cara, entendeu? Não vão aceitar, porque é muito conservador. Aqui no Brasil se discute por que um zagueiro joga de lateral. Teve gente, eu vi na rede social, falando, não, o Brasil foi eliminado, também não tinha lateral que ultrapassa. Não foi por isso que o Brasil não perdeu o jogo, gente. Perdeu por uma série de outras razões. Você pode montar um time de várias formas. Então tem o conservadorismo também, da torcida, em boa parte, e da mídia. E da mídia também, né? Enfim, complexo, né? Mas eu acho que tem que ser alguém com casca, com um certo tamanho e com uma visão mais avançada de futebol. Que ninguém aqui no Brasil tem. Nenhum técnico de atividade do Brasil, acho que aqui tem uma visão que eu acho necessária para o futebol brasileiro, com a sua seleção, alcançar aquilo que se espera dele.